Glória a Jesus. Glória a Jesus para sempre. Glória a Jesus. Aleluias. Aleluia, Senhor, queremos mais de Ti, Senhor. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Aleluias. Aleluias. Vamos abrir, irmãos, a palavra em Êxodo. Êxodo capítulo 12. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. Aleluia. Irmãos, estamos celebrando a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em 1 Coríntios 5:7 diz assim: Cristo, a nossa Páscoa. E o versículo 8 diz: façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Irmãos, então é bíblico festejarmos como estamos festejando hoje, mas é uma festa santa, com sinceridade, com verdade, e glorificando o nome do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, a Páscoa iniciou-se, como vamos ver aqui em Êxodo 12, na noite que antecedeu a saída dos filhos de Israel do Egito, antes da última praga, que foi a morte dos primogênitos. Foram 10 pragas, a última é essa. Na noite anterior, Deus mandou aqui este ritual, e Deus ordenou que daí seria o primeiro dos meses do ano, este dia específico. O ano iria começar a partir daqui, e isso aconteceu entre março e abril. É possível, pela história, conseguir retroceder e descobrir mais ou menos a data. Então a Páscoa realmente é entre os meses de março e abril. Então a data que estamos celebrando hoje não está fora. Diga glória a Jesus. E o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário no mesmo dia em que se celebrava a saída do povo de Israel do Egito. O Senhor Jesus morreu na mesma data. Irmãos, os primogênitos do Egito morreram. Para os primogênitos do povo de Israel não morrerem, bastava matar o cordeiro, aspergir o sangue do cordeiro no umbral da porta. E Jesus morreu neste dia. Irmãos, o sangue do cordeiro era para impedir que os primogênitos morressem. Deus mandou o seu Filho, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus mandou o seu Filho, o primogênito de Deus, o unigênito de Deus foi enviado, e para este não teve isenção. Deus não o tirou da morte, ele morreu em nosso lugar. Como na Páscoa o cordeiro morria para que o seu sangue servisse de proteção, veio Jesus por um único sacrifício perfeito e eterno. Como diz o livro de Hebreus, Jesus consumou toda esta obra, e o sangue de Jesus Cristo é a nossa proteção, é a nossa libertação. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Êxodo 12, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Irmãos, tudo começou com Deus falando. Deus disse como haveria de ser a celebração da Páscoa. Tudo originou-se de uma palavra de Deus. Irmãos, aqui já está um aspecto profundíssimo da palavra. Deus falou e Jesus fez. Diga glória a Jesus. Deus falou em Êxodo 12, Jesus fez em Mateus 27. Por isso que Jesus é o verbo de Deus. Tudo que Deus fala, Jesus faz. Diga glória a Deus. Pergunta para o irmão assim: e você? Tudo que Deus fala, Jesus faz. E todo aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Versículo 2: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Diga glória a Jesus. O mês primeiro se chamou Abib em hebraico, e depois foi mudado o nome para Nisan. Irmãos,
Quando aconteceu esta passagem aqui, Deus mandou que o calendário mudasse, uma nova história estava sendo começada. Aqui seria o marco zero, aqui seria o início de todas as coisas. Irmãos, há um aspecto muito profundo. A Páscoa fala do sacrifício de Jesus. Irmãos, o sacrifício de Jesus, quando nós reconhecemos, quando o Espírito Santo revela Jesus Cristo em nós, como diz em Gálatas 1, Paulo dizendo: quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me escolheu e me separou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, não consultei a carne nem o sangue. Quando o Espírito Santo revela Jesus em nossos corações como Senhor e Salvador, a vida começa, o calendário muda. Diga glória a Jesus. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Apocalipse 21 diz assim: eis que eu faço novas todas as coisas. Este será o primeiro dos meses do ano. Irmãos, em Jesus tudo começa. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz ali em Apocalipse 1. Diga glória a Jesus. Em Jesus a vida começa, em Jesus o passado acaba, em Jesus o pecado acaba, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 1,20, Deus enviou seu Filho para tirar os pecados. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, a celebração do Senhor Jesus é um marco importantíssimo, é o maior memorial do crente, é a morte e ressurreição do Senhor. Quando você se converteu, aí que a tua vida começou. Diga glória a Jesus. Versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Louvado seja o Senhor. A figura central da festa da Páscoa no Velho Testamento era o cordeiro. Diga glória a Jesus. Jesus cumpriu tudo isto quando diz em Apocalipse 5, quando veio o ancião e disse ao apóstolo João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E quando João olhou, ele viu um semelhante a um cordeiro, e este é o Senhor Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus é a figura central da minha vida, porque nele tudo que há nos céus e na terra, visível e invisível, sejam principados, sejam potestades, domínios ou tronos, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste, para que em tudo ele tenha preeminência, diz em Colossenses 1. Diga glória a Jesus. Irmãos, cada família precisava tomar um cordeiro para si. Jesus é o cordeiro, e a salvação bíblica, a salvação evangélica dos evangelhos, é uma salvação familiar. Repita comigo: o Senhor quer salvar a minha família. Diga glória a Jesus. Irmãos, em Filipos o carcereiro se converteu com toda a casa. Em Filipos, a Lídia, vendedora de púrpura, se converteu com toda a sua casa. Em 1 Coríntios 1, Paulo falou de Estéfanas e toda a sua família, que eram as primícias da casa, e eles tinham se consagrado para o ministério aos santos. Quer dizer, a primeira família que se converteu em Corinto. O Senhor quer salvar toda a família, cumprindo-se a bênção de Abraão em Gênesis 12: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus ali em Lucas 19, quando entrou na casa de Zaqueu, disse: hoje entrou salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado: o Senhor quer salvar a tua família. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas é necessário tomar para si o cordeiro.
Irmãos, tem pessoas que estão vindo na igreja já há bastante tempo, mas não entenderam isto. É necessário tomar para si o cordeiro. Jesus tem que ser teu e você tem que ser dele. Tem que haver um vínculo pessoal entre você e Jesus. Diga glória a Deus. Você precisa ter um vínculo com Jesus. Não é vir na igreja achar tudo bonito, lindo, maravilhoso. Não, Jesus tem que ser teu e você tem que ser dele. Tomar para si o cordeiro. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele e cearei ele comigo. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer ser o teu redentor. Diga glória a Jesus. O Senhor quer ter uma experiência pessoal e única contigo. Glória a Jesus. Versículo 4: se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Aqui já é uma regra de economia, uma regra de administração. As famílias que eram muito pequenas precisavam se unir para celebrar essa festa, porque o povo não era rico, e sacrificar um cordeiro era um animal muito dispendioso. Então, família muito pequena, além do que o cordeiro precisava ser comido por inteiro, e o que sobrava era para ser queimado. Nós já vamos chegar ali. Então isso aqui é uma regra de economia. Deus não gosta de desperdício de forma alguma. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem pessoas que passam por problemas financeiros porque não aprenderam ainda a se organizar. Deus não gosta de gente gastadeira. Fala, irmão do lado assim, viu? Diga glória a Jesus. Jesus multiplicou pães, mas mandou catar as migalhas e encheu 12 cestos. Diga glória a Jesus. Versículo 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Irmãos, era um cordeiro de 1 ano sem mácula. Tinha que ser um animal perfeito para ser sacrificado ao Senhor. Um animal muito novo, que teria condições de crescer. O povo de Israel era um povo pastoril das criações, tanto que quando eles foram para os egípcios, eles tiveram que ocultar essa identidade, porque para os egípcios, os criadores de ovelhas eram uma abominação. Então eles tiveram que ocultar essa identidade, porque era próprio deles. Então, irmãos, um animal muito caro. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso significa que a festa para os judeus tinha um preço. Lógico que um preço comparado com o preço que os egípcios estavam pagando, era um preço irrisório. Os egípcios estavam pagando com o seu próprio filho, cada família. Em todas as famílias do Egito, desde o faraó até os servos, os escravos, um filho morreu, o filho mais velho. Quem aqui que é o filho mais velho de sua própria casa? Levante a mão, vamos ver. Olha quanta gente queria morrer. Nossa misericórdia. Irmãos, um cordeiro. Diga glória a Jesus. Em primeiro lugar, para celebrar ao Senhor, não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. 2 Samuel 24:24. Para oferecer alguma coisa ao Senhor tem que ser valioso, tem que ser precioso. Outra coisa, um animal muito valioso, muito caro. Uma pré-figura pobre do Senhor Jesus. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro com que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Diz 1 Pedro 1. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus mandou o seu Filho. Irmãos, a nossa salvação hoje é de graça. Irmãos, por isso que o Evangelho tem que ser anunciado de graça. Por isso que não pode ter comércio nas coisas de Deus, nem na igreja. Por isso que não se pode vender nunca. Porque, irmãos, qualquer preço que se cobra é uma afronta a Deus. Porque o que Deus tinha de melhor, Ele deu.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O cordeiro, versículo 6, era para ser guardado por 4 dias. Por que isso? Irmãos, porque a festa tinha que ser preparada. Irmãos, Deus gosta de coisas preparadas, Deus gosta de pessoas preparadas. A epístola de Pedro diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. O crente sempre tem que estar pronto. A festa da Páscoa, vamos ver ali, tinha que comer todos vestidos, com sandálias nos pés, prontos de saída. Diga glória a Deus. Um aspecto muito profundo. Nós temos que nos preparar para estarmos prontos. A vinda do Senhor está próxima. O crente tem que sempre estar pronto. 4 dias o cordeiro tinha que ser guardado. Profeticamente significa o tempo em que Jesus foi guardado na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude e até os 30 anos de idade. Deus guardou Jesus, cumpriu-se a profecia de Isaías 49. O Senhor me tem como uma flecha limpa e guardou na sua aljava. Nesse mesmo texto de Isaías 49 diz assim: pouco é que sejas a salvação para Israel, eu também te dei para a luz de todos os povos e para a luz dos gentios até o fim da terra. Cumpriu-se plenamente a profecia sobre Jesus. Diga glória a Deus. Jesus foi guardado durante o tempo determinado pelo Pai, até o dia em que ele se manifestou em Israel aos 30 anos de idade. Irmãos, este tempo de 4 dias do cordeiro sendo isolado também era o tempo para comprovar que o animal era sem mácula, não podia ter uma manchinha sequer, nenhuma doença, nada. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso também simboliza a última semana de vida de Jesus. Como diz em Mateus 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando o povo jogava aqueles ramos de palmeira na estrada, diziam assim: hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. O povo glorificando, Jesus entrou ali, só viu a cidade e já saiu para Betânia, e Jesus voltou, e daí teve todos os episódios da última semana de vida do Senhor Jesus. Irmãos, Jesus esteve 1 semana em Jerusalém, sabe para quê? Para todos confirmarem que o cordeiro era sem mácula. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus foi julgado por Pilatos, e sabe o que Pilatos disse à multidão? Mas que crime fez ele? Não vejo nele mal algum. Mandaram então Jesus para ser julgado por Herodes. Herodes nada achou de que o acusar e devolveu para Pilatos. Diga glória a Jesus. Irmãos, com isso cumpriu-se a profecia. Jesus foi guardado esses dias, Jesus foi visto e todos atestaram, não havia nele mácula alguma. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 7, tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Irmãos, aqui já fala do sangue, aqui o cordeiro já foi sacrificado. Irmãos, Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário. Tem pessoas assistindo este filme que fala sobre a paixão de Cristo. Irmãos, tem gente que acha impróprio o termo paixão de Cristo. Irmãos, é um termo bíblico. Está escrito em Hebreus capítulo 2, Jesus sofreu pela paixão da sua morte. Então não tem nada de errado no termo, o termo é bíblico. Tem gente que saiu assustado do filme porque por 40 minutos é a cena da crucificação e da violência cometida a Jesus. O filme é uma reprodução pobre da realidade. Irmãos, a cena da cruz durou 6 horas. Os açoites de Jesus duraram a noite inteira.
até o momento que ele foi para a cruz. A cena da cruz começou às 9 da manhã e foi até às 3 da tarde. Diga glória a Jesus. Não foi 40 minutos. Começou no anoitecer, a noite inteira Jesus sendo julgado, as falsas testemunhas, os açoites, a manhã inteira, até as 9 horas em que ele foi crucificado. E teve ainda o caminho da cruz. Diga glória a Jesus. Não foi só 40 minutos, foi muito mais do que isto. Irmãos, Jesus verteu o seu sangue. Diga glória a Jesus. Um irmão ainda me perguntou ontem, ele leu um comentário médico, o médico dizendo que não foram os ferimentos, ele tentou estudar pelos elementos que tem na palavra de Deus para ver cientificamente o que causou a morte de Jesus, e o médico chegou à conclusão de que Jesus não morreu dos ferimentos da cruz, Jesus morreu por um ataque cardíaco. E daí este irmão ouviu isso e veio falar comigo, mas que coisa estranha. Irmãos, isso não é estranho porque isso está profetizado em Salmo 22. O meu coração derreteu-se como cera. Diga glória a Jesus. Jesus morreu mesmo de ataque do coração. Irmãos, não foi a cruz que matou Jesus. Jesus deu a sua vida. João 10, 25. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e mesmo na cena da cruz já se observa isso. Foram quebrar os ossos de Jesus para acelerar a morte. Quebrar os ossos dos ladrões, porque só a cruz não matava tão rápido. Era um sacrifício horrível, mas demorava para morrer. Dos ladrões quebraram os ossos, de Jesus não quebraram porque ele já tinha morrido, porque se cumpriu a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos se quebrou. Está escrito no Salmo 34. Diga glória a Jesus. E sabe por quê que nenhum dos ossos de Jesus se quebrou? Jesus permitiu morrer, mas não permitiu que a integridade do seu corpo se dissolvesse, porque estava pensando em nós, porque o corpo de Jesus é a igreja. Se algum osso se quebrasse, significaria uma ruptura no corpo. O corpo ficou íntegro, simbolizando que ninguém quebra a igreja de Jesus. Louvado seja o Senhor para sempre. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, e Jesus verteu todo o seu sangue. Está escrito que quando o soldado feriu Jesus com a lança, saiu sangue e água, simbolizando que todo o sangue já havia sido vertido. Todo o sangue que era possível verter já tinha sido vertido, porque na festa da Páscoa, irmãos, tinha a simbologia do sangue. Era necessário pegar o sangue do cordeiro e passar na porta. Irmãos, o que significa a porta? Porta significa o meio de acesso, significa quem pode entrar, quem não pode entrar, quem pode sair. Irmãos, isso que significa porta. Irmãos, o sangue de Jesus. Tem gente que fala que é errado quando alguém está passando por uma situação extrema de perigo, clamar: o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, errado não, é com base em Êxodo 12. O que salvou o povo de Israel dos primogênitos morrerem? O sangue do cordeiro. Louvado seja. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando você estiver passando em alguma situação difícil, clame: o sangue de Jesus tem poder. O mesmo sangue que esteve naquelas portas vai estar na tua vida, e o anjo da destruição não toca. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas era necessário pegar o sangue e passar.
é necessário você se apropriar da salvação. As tuas mãos precisam tocar no sangue de Jesus. Isso é uma experiência espiritual. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Já contei para os irmãos a experiência que eu li no livro de uma mulher no século XIX na Inglaterra. Irmãos, é necessário para alguém se converter, é necessário alguém ter a revelação pelo Espírito Santo da cruz de Jesus. Irmãos, esta mulher na Inglaterra estava doente, enferma, uma doença fatal, e ela dormiu e sonhou. E ela estava assim num lugar horrível, num lugar assim muito antigo, escuro, porque a palavra do Senhor diz que na crucificação de Jesus houve trevas, desde a hora 6ª até a hora 9ª, do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas. A mulher sonhou que estava num lugar escuro, horrível, cheio de moscas, um cheiro horroroso, e vinha uma tropa de soldados violentos, açoitando alguém, e assim com violência. E a mulher estava naquela cena, vendo aquilo horrível, um lugar horroroso, muito pobre, muito feio, e estava chegando perto aquele grupo violento, aquele grupo horrível. E a hora que chegaram perto dela, o homem que estava sendo açoitado caiu aos pés dessa mulher. E a hora que essa mulher olhou para baixo e viu, ela viu Jesus. E nessa mesma hora ela acordou. A hora que ela acordou, ela estava curada. Porque a palavra do Senhor diz assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. É necessário tomar o sangue do Cordeiro. É necessário passar o sangue do Cordeiro em sua porta, tanto do seu coração quanto da sua própria casa. Isso quer dizer, é necessário se identificar com Jesus. Diga glória a Deus. É necessário ser escrachadamente crente, descaradamente, escancaradamente crente. Diga glória a Jesus. Isso que significa o sangue do Cordeiro na porta. Louvado seja Deus. Versículo 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo. Irmãos, a carne do cordeiro era para ser queimada, não era para comer cru, assado no fogo. Aqui tem a simbologia, de não comer carne crua, mas também fala de Jesus. Jesus disse: eu estou para ser batizado com um certo batismo, e quanto me angustio até que isso se cumpra. E Jesus disse, aliás, João Batista falou, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, este fogo aqui fala do fogo da tribulação, do fogo da prova. O Cordeiro foi realmente provado no fogo da maior angústia, da maior situação, da maior tribulação. Irmãos, Hebreus 5 fala que Jesus sofreu o mesmo, o qual nos dias da sua carne clamou com lágrimas e súplicas ao que o podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência pelo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação a todos que lhe obedecem. Diga glória a Jesus. Jesus, irmãos, foi provado no fogo da maior angústia, da maior provação. Ele sofreu, irmãos, tudo isso por nós, com ervas amargosas, versículo 8. Já para cada judeu que estava ali naquela iminência de sair do Egito, eles iriam passar pelo Mar Vermelho em breve. Nem sabiam disso, nem sabiam o que os esperava. Então Deus mandou ali com ervas amargosas, para eles provarem, pelo menos no gosto, o amargor da cruz. Versículo 9: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Aquele sacrifício precisava ser consumido naquela noite, e o que sobrasse era para ser consumido
no fogo. Irmãos, o que significa isso? A obra da salvação na tua vida tem que ser completa, tem que ser consumada, nada pode ficar para o dia seguinte. Jesus tem que te salvar hoje e completamente. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja Deus. 11. Assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão, comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, era para comer todos prontos e apressadamente, significando que o povo de Deus tem que se apropriar da salvação com pressa. Deus quer te salvar com pressa. Diga glória a Jesus. E tem que ficar pronto. E por que era o povo ficar pronto? Porque estava na iminência deles saírem dali. Diga glória a Jesus. Por que é para você estar pronto em Jesus? Porque está na iminência de você sair daqui. Diga glória a Jesus. Fala, meu irmão, você não é daqui. Está na iminência de nós sairmos. O povo ia sair do Egito para ir para a terra prometida. Egito significa mundo, terra prometida é o céu. Está na iminência. Mas um pouquinho, o que há de vir virá e não tardará. Louvado seja o Senhor. Barra canta, lava, suba, rabás. Grita, rabi canta, lava, suba, rabi canta, lava, rabi canta, lava, rabastei. Surra de conta, ripa, hariás. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus Cristo. Irmãos, Deus, sobre todos os deuses do Egito, Ele efetuou juízos. Cada praga que Deus mandou no Egito era envergonhando um dos deuses. A primeira praga, a água do Nilo se tornou em sangue, porque os egípcios idolatravam o rio Nilo. Segunda praga, a praga das rãs. Por quê? Porque tinha um deus no Egito que era simbolizado como uma rã. O outro, peste nos animais, porque eles adoravam os animais. O outro, peste da escuridão, porque tinha um deus que chamava Ra, que era o deus das trevas. Todas as pragas era Deus envergonhando um dos deuses do Egito. E a última praga era para envergonhar o faraó, que era tido como Deus na terra. Faz misericórdia. Irmãos, o que significa isso? É por isso que falamos nesta noite tantas vezes, a glória tem que ser de Deus. Sempre que alguém tenta usurpar esta glória, o juízo de Deus sobre tal pessoa, tal ser vem. Aliás, por isso que o diabo se tornou o diabo, quis glória para si. Irmãos, a glória de Jesus. Irmãos, a ceia do Senhor. A igreja substituiu a Páscoa pela ceia, ou transformou Páscoa em ceia, porque Jesus fez isso. Hoje nós não celebramos a saída de Israel do Egito, hoje nós celebramos Jesus. Diga glória a Deus. Jesus morreu na Páscoa. Irmãos, Jesus morreu exatamente na hora em que cada família de Israel estava matando o cordeiro na sua própria casa. Na hora que cada família matava o cordeiro, Jesus morreu da cruz. Jesus cumpriu com perfeição o tipo bíblico do cordeiro pascal. Diga glória a Jesus. Irmãos, a ceia do Senhor. Jesus, nesse seu último dia de vida, lembrando que o dia dos judeus começa às 6 da tarde, Jesus celebrou a última ceia com os seus discípulos e disse: tomai e comei, esse é meu corpo, falando do pão que é partido por vós. Do cálice Jesus disse, tomai, bebei, é o meu sangue que é vertido por vós. Irmãos, a ceia não é desta igreja, a ceia é do Senhor. Se está alguém aqui que é membro de outra igreja, está em comunhão com Jesus, comunhão com a sua igreja, participe conosco desta ceia em nome de Jesus.
Diga glória a Deus, a ceia do Senhor. No céu não tem divisão de denominações. Irmãos, só um morreu por nós, este um foi Jesus. Amém? Nós recomendamos que participe da ceia do Senhor os que já são batizados nas águas. Diga glória a Jesus. Esse batismo nas águas que eu digo é batismo de quando você já era grande. Tem gente que fala assim: pastor, eu fui batizado com 3 meses de idade. Não serve, porque Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Com 3 meses você não cria em nada. Espero que hoje já creia. Diga glória a Jesus. Aleluia. Então é batismo já grande. Tem pessoas igrejas que adotam um sistema de profissão de fé, que também tem o mesmo sentido, porque antes da profissão de fé eles fazem um batismo por aspersão. Tem o mesmo sentido, participe da ceia conosco, em nome de Jesus. Amém?